Este é o podcast História Mais. Eu sou o professor Júlio César e estou gravando este episódio para o projeto Trama, que visa produzir e disponibilizar conteúdo acadêmico para o público em geral. Hoje nós vamos conversar sobre a Revolução Americana. A Revolução Americana muda tudo, mas não muda nada. Para entender os Estados Unidos é preciso voltar à formação das colônias. As 13 colônias inglesas, fundadas pelos ingleses no litoral atlântico da América do Norte, estavam voltadas para o comércio externo, a navegação e o intercâmbio com a Europa. Eram em sua maioria colônias de povoamento em que famílias britânicas se estabeleceram criando raízes. Para muitos, a América significava libertar-se das perseguições políticas e religiosas que sofriam na metrópole. Além disso, as enormes áreas inexploradas, em princípio, terra sem dono, dentro de muitas aspas, atraíam aqueles que nada possuíam. Era a possibilidade de se tornarem proprietários cidadãos e obterem ascensão social. As características específicas das colônias se acentuaram com o passar dos tempos. Para simplificar, podemos agrupá-las em Sul e Norte, este último englobando as do Centro. No Norte teríamos Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut. No Centro, Pensilvânia, New York, New Jersey e Delaware. No Sul, Virgínia, Maryland, Carolina do Norte e Carolina do Sul e Geórgia. Nas colônias do Norte, de colonização mais espontânea, desenvolveram-se a pequena e a médias propriedades fundiárias, onde o trabalho era livre, exercido pelos próprios proprietários. Havia a chamada servidão temporária, em que imigrantes que tinham sua passagem paga por um proprietário rural, sujeitos a um contrato de trabalho, em geral com duração de 7 anos. Cumprindo o contrato, obtinham a liberdade e procuravam um lote de terra para se tornarem proprietários. Com um clima semelhante ao da metrópole, não tinham uma produção agrícola para exportar para a Inglaterra. Como não tinham o que exportar, não podiam importar genericamente. Por outro lado, a produção de matérias-primas e a presença de artesãos propiciaram um relativo desenvolvimento artesanal e manufatureiro no Norte, atendendo às suas necessidades. Destacavam-se também a sua construção naval, em consequência da abundância de madeira. No Sul, a colonização foi uma iniciativa da metrópole, que fundou os primeiros núcleos coloniais, por causa do clima subtropical, que se organizou uma produção agrária exportadora que o colocou na dependência do comércio e do mercado metropolitano, fornecendo produtos tropicais como algodão e tabaco. As importações supriam as necessidades locais e provinham em geral da Inglaterra. A economia exportadora continuava a existência de grandes unidades monocultoras, cujo proprietário formavam a aristocracia rural, que se utilizava de mão de obra escrava em larga escala e poucos trabalhadores livres. Era uma sociedade conservadora, aristocrática e escravocrata. Merecem destaque os triângulos comerciais. Os produtos eram levados às Antilhas pelos colonos e trocados por açúcar e melaço. Levados para as colônias do Norte, eram transformados em rum, utilizado no escambo de escravos em África, que por sua vez eram vendidos nas Antilhas. Assim havia uma importante acumulação de capitais na colônia do Norte. O processo de independência se deu após a Guerra dos 7 Anos, 1756-1763. As relações metrópole-colônia se alteraram radicalmente, levando à ruptura. A situação se agravou ainda mais por causa da influência de ideias iluministas sobre a elite colonial. O político Thomas Paine notabilizou-se pela difusão dessas ideias por meio de panfletos. Endividado pelas despesas da guerra, o governo inglês decidiu fazer das colônias a solução de seus problemas financeiros. E aí começou o problema. O parlamento lançou mão de novos impostos, como a lei do selo e do açúcar. O açúcar importado de regiões não pertencentes à Inglaterra pagaria as taxas. A lei do selo determinava que todos os documentos e publicações tinham que ser selados, o que implicava na elevação dos custos. Em 1765, os colonos enviaram uma petição ao parlamento solicitando a revogação das leis, pois as consideravam ilegais. O argumento era consistente. Eles não tinham representante no parlamento.
não participando, portanto, da votação dessas leis. Sob o lema No Taxation Without Representation, os colonos se rebelaram, negando-se a pagar os novos impostos. O governo metropolitano, estrategicamente, recuou, suspendeu a lei do selo e diminuiu os impostos sobre o açúcar, mas, como compensação, determinou que os produtos importados teriam uma tarifa mais elevada. Os colonos decidiram então boicotar os produtos importados da Inglaterra, provocando uma semi-paralisação das operações comerciais, prejudicando os mercadores ingleses. Em 1773, o monopólio do comércio do chá foi entregue à Companhia das Índias Orientais e a reação dos colonos foi imediata. A carga que estava em navios da companhia foi atirada ao mar, no episódio conhecido como Festa do Chá em Boston. A Inglaterra não podia recuar sob a pena de desmoralização total, assim foram aplicadas novas determinações, chamadas de leis intoleráveis. O porto de Boston foi interditado e o governador de Massachusetts obtinha poderes excepcionais para enfrentar a crise. Pela lei do aquartelamento, os colonos arcariam com as despesas feitas com a manutenção das tropas inglesas. No ano seguinte, 1775, o representante dos colonos se reuniu na Filadélfia e, liderados por Samuel Adams e Thomas Jefferson, repeliram as leis intoleráveis. A decisão não tinha caráter separatista ainda. Os colonos queriam igualdade de direitos, pois se consideravam súditos britânicos, residentes fora da Inglaterra. Contudo, o rei George III era duramente atacado, ainda que as decisões, na verdade, fossem do parlamento. Porém, a não renovação das leis intoleráveis fez com que os representantes optassem pela separação. Thomas Jefferson redigiu a Declaração da Independência, promulgada em 4 de julho de 1776. Ela proclamava o desejo de liberdade, busca da felicidade, igualdade e o direito da rebelião contra o autoritarismo. Foram feitas violentas críticas ao rei George III, o símbolo do despotismo. Iniciava-se a Guerra da Independência. George Washington foi nomeado comandante das tropas americanas que, despreparadas, sem adestramento, com pouca quantidade de armas e munições, sofreram inicialmente muitas derrotas. Mas a vitória americana na Batalha de Saratoga, 1737, estimulou países europeus como a França, rivais dos ingleses, a ajudarem os americanos. Era a oportunidade de vingar a derrota da Guerra dos 7 Anos. Em 1781 ocorreu a Batalha de Yorktown, na qual os ingleses capitularam. A Inglaterra decidiu reconhecer a independência dos Estados Unidos. A paz foi firmada em 1783 pelo Tratado de Versalhes. A Constituição dos Estados Unidos da América foi promulgada em 1787. As colônias se constituíram em estados unificados, formando uma república federativa, com a divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário. Os direitos civis eram assegurados, mas, contraditoriamente, a escravidão foi mantida. Resumindo, mudou tudo, mas não mudou nada, porque apesar de falar em igualdade, liberdade e fraternidade, e no caso dos Estados Unidos, a busca pela felicidade, escravizados e negros continuaram vivendo à margem da sociedade. Bom, este foi o episódio produzido para o História Mais, do Projeto Trama, que visa produzir e disponibilizar conteúdo acadêmico para o público em geral. Eu sou o professor Júlio César e me despeço por aqui. Até a próxima.